Salmo 9, versículo 10, a última parte do versículo, a parte final do versículo, que é uma frase apenas que Davi fala. Ele diz assim: Tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. É difícil falar este versículo em voz alta? Só esse pedacinho aí. Tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Amém. Ontem eu estava com a minha esposa, estava sentado ali, eu apertei no Google, porque eu li aqui esta palavra, Tu, Senhor, não desamparas. E eu falei, bom, Deus não desampara. Numa Bíblia inglesa, americana, que chama-se Amplify Bible, ela amplia o versículo. Deus não desampara, Deus não abandona, Deus não deixa, Deus Ele cuida. E aí eu estava ali sentado em casa com a minha esposa, antes de nós dormirmos ainda, eu coloquei ali no computador, no Google, mãe abandona. Só pus essa frase, mãe abandona, e cliquei lá, search, para buscar. E eu fiquei impressionado, eu até falei para ela, parecia uma lista. Aí eu li lá, mãe abandona 3 crianças no norte do Rio de Janeiro. Mãe abandona o seu filho em Florianópolis. Mãe abandona o filho lá em Belém do Pará. E a relação era interminável de pais e de mães que abandonaram seus filhos por algum motivo. Deixaram seus filhos em casa, saíram para trabalhar, foram para o baile e largaram lá. Outros largaram em algum canto da cidade, em algum lugar. Pessoas abandonam às vezes os filhos até num cesto de lixo. E é uma coisa que é muito diferente do que a Bíblia fala aqui no versículo que nós lemos. Porque a Bíblia aqui fala que Deus não desampara, Deus não abandona. O salmista Davi, que era um homem que tinha experiência de vida, ele chega a esta conclusão: Senhor, porém tu não abandona, o Senhor não desampara as pessoas que buscam ao Senhor. Se tem algo que o diabo quer falar na tua mente, é que Deus nos abandona. O diabo muitas vezes vai falar esta palavra na tua mente, em diferentes momentos da sua vida. Esta é uma das armas mais poderosas que o inimigo tem para roubar a nossa fé, roubar a nossa confiança no Senhor, roubar aquele sentimento que nós temos de que Deus é refúgio, que nele a gente pode confiar, que nele a gente pode se esconder. O diabo, ele vai usar circunstâncias para criar em nós um sentimento de que o Senhor não se importa, o Senhor não está presente, o Senhor desampara algumas vezes a nossa vida em alguma situação, por algum motivo. Mas nós sabemos, queridos, que a Bíblia fala que Deus, ele é os atributos de Deus, as características de Deus. Deus, ele é onipotente, Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo. Deus, ele é onipresente, ele está em toda parte. Deus, ele é eterno, ele não morre jamais. O nome de Deus é Emanuel, ele é Deus conosco, ele está presente. Mas o inimigo das nossas vidas fala em nossas mentes algumas vezes sobre o abandono de Deus. Às vezes ele fala conosco quando nós pecamos, nós cometemos um pecado, nós erramos o alvo, nós erramos o caminho, nós fizemos alguma coisa ruim, nós fizemos algo que não deveríamos fazer. Então o inimigo vem e fala na nossa mente: agora não tem mais jeito, acabou-se. Deus agora desamparou você, porque Deus não tem nenhum vínculo com o pecado. E o diabo, ele usa de meias verdades para distorcer a Bíblia. E aí ele fala para você: Deus te desamparou. Me lembro quando eu era adolescente,
Isto vinha com frequência em minha cabeça. Quando eu fazia alguma coisa que desobedecia, quando eu desobedecia ao Senhor, aí o diabo falava na minha mente: você pecou pecado contra o Espírito Santo, não tem mais perdão, não tem mais jeito, não tem mais volta. E algumas vezes ele traz até algumas palavras bíblicas: Icabode, foi-se a glória do Senhor, Deus não pode mais agir, o Senhor desamparou você porque você errou, você tem culpa, você fez algo que não deveria, não é culpa de Deus, mas Deus deixou você. Algumas vezes o diabo usa circunstâncias nos tempos de problemas, em momentos de lutas em nossa vida, quando estamos atravessando uma batalha, às vezes uma doença em casa, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema lá com alguém da família, com o filho. Nós estamos diante de uma dificuldade muito grande, uma tempestade, a noite está escura, o barquinho está lá sacodindo nas ondas, parece que vai afundar, e então o diabo vem falar em nossa mente: olha, agora Deus abandonou você, agora Deus te desamparou, a sua própria sorte, porque se Deus estivesse com você, você não iria estar passando pelo que você está passando. Você é crente, você vai na igreja, e você fala que é fiel a Deus, mas por que que você está passando esta luta? Acho que Deus abandonou você. Onde é que está Deus agora? Onde é que está o Senhor que você confia? Porque Ele não te tira desta situação. É certo, Deus abandonou você agora. Às vezes o diabo vem falar estas coisas quando nós temos grandes desafios na nossa frente para enfrentarmos. É uma cirurgia grave, ou é alguma coisa que nós vamos passar, uma prova, enfim, alguma coisa no futuro. E o diabo, ele começa a colocar em nossa mente: será que Deus vai estar conosco? Será que Deus não vai nos abandonar? Tem gente que tem medo da velhice, pensando: bom, quando eu chegar lá a uma certa idade, será que Deus vai estar presente? E o diabo quer roubar a nossa fé, falando que em algum momento da nossa vida, Deus, ele pode, há a possibilidade de Deus nos abandonar. Outras vezes, quando você não vê a sua oração respondida, e você ora, e todos nós talvez já passamos por um momento assim, e você está passando por uma situação difícil, e você ora, e pede a Deus, e clama, e chora, e jejua, e pede para os irmãos orarem, e os irmãos oram, e o pastor ora, e nada acontece. Parece que Deus está ausente. Aí o diabo vem falar em nossa mente: Deus desamparou você, está vendo só, você orou, mas Deus te abandonou, você clamou, mas Deus te abandonou, Deus não está presente, Deus, Ele não vai te abençoar. E o diabo, com estas setas, ele quer colocar em nosso coração que há a possibilidade de, em algum momento da nossa vida, Deus nos deixar sozinhos e a nossa própria sorte. Mas a Bíblia fala que o diabo é mentiroso. A Bíblia fala que Deus é verdadeiro. A Bíblia fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não mente nunca. Mas a Bíblia fala que o diabo, ele é o pai da mentira, e ele, quando fala mentira, fala daquilo que lhe é próprio. E ele vem para roubar, enganar, matar, destruir, roubar a fé, tirar a esperança do coração da pessoa. E ele vai tentar fazer com que você se decepcione com Deus. Afinal de contas, eu servi ao Senhor, mas Deus me abandonou. Há a possibilidade de no futuro Deus não olhar pela minha
vida. Às vezes a gente passa a nossa vida e pessoas nos abandonam. Pessoas que nós amamos nos abandonam. Às vezes até o pai e a mãe nos abandonam. Um amigo chegado vai embora e nos abandona. E aí fica na nossa cabeça, mas e Deus? Será que não há possibilidade de Deus nos abandonar em algum momento da nossa vida? Porque agora eu orei, e parece que nada acontece. Parece que Deus está ausente. Aí Davi, ele fala para nós: Tu, Senhor, não desamparas. E Davi sabia do que ele estava falando, porque ele passou por tantos momentos difíceis na sua vida. Ele está lembrando algo que Deus já havia falado, porque Deus já havia falado para Israel, que quando você passar pelas águas eu vou estar com você, quando você passar pelo fogo eu vou estar com você. Ele já havia falado, Deus falou tantas palavras para o seu povo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Deus falou, eis que eu estou, Jesus ele falou, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Falou para os seus discípulos, ele falou para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai estar sempre com vocês. Jesus, ele falou que não iria estar ausente. A Bíblia diz lá em Hebreus, Deus fala: eu não te deixarei, nem te desampararei, diz o Senhor. E Deus fala muitas vezes na sua palavra que ele é um Deus que não desampara, ele é um Deus que não deixa, ele é um Deus que não abandona, ele é um Deus que queria estar presente conosco em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida, quando passássemos por águas, ou pelo fogo, ou por provas, ou por lutas, ou dificuldades. Em qualquer momento Deus fala: eu vou estar presente, eu vou estar ali, e é a palavra que fala estas coisas. Mas o diabo quer contrariar aquilo que está na Bíblia. Mas Deus falou. E Davi falou. Deus não desampara. Davi, ele foi ungido rei de Israel quando ele era um adolescente. O profeta Samuel derramou lá o azeite na sua cabeça. E a partir dali a sua vida mudou radicalmente. E me parece que mudou para melhor em alguns aspectos e para pior em alguns aspectos também. Porque ele era um rapaz feliz lá no campo, quando ele tocava a sua harpa. E ele compôs alguns cânticos para Deus naquela época, quando ele cuidava das ovelhas. E ele escreveu para o Senhor Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi, ele estava lá adorando a Deus, e agora ele foi ungido rei, e de repente o rei Saul começa a ver que Deus abençoava a Davi, e começa a perseguir a Davi e a querer matá-lo. E Davi foge do rei Saul por mais ou menos 13 anos. Ele se esconde nas cavernas, ele se esconde nos buracos, ele tem que sair da sua casa, ele deixa a sua esposa, ele vai para o lugar deserto, ele muda de país, ele foge para o país do inimigo. Enfim, a sua vida foi de fugir de um lugar para o outro. Saul várias vezes tentou matá-lo, tentou jogar a lança para matar, colocou o seu exército, o exército de Israel atrás de Davi para prendê-lo, falando que queria matar a Davi. Inclusive se levantou contra o seu filho Jonatas, porque Jonatas era amigo de Davi. Davi não passou bons momentos na sua vida, mas ele escreve: eu sei, Senhor, porque eu sei que o Senhor não desampara, o Senhor não abandona, porque ele viu o favor de Deus quando ele estava na caverna, ele viu a proteção de Deus quando ele estava fugindo. Ele escreveu: o Senhor é um refúgio, é um lugar seguro, o Senhor é um lugar de proteção, o Senhor é um lugar de esconderijo. Ele sabia que ele poderia confiar em Deus em qualquer circunstância da vida. Às vezes a gente passa por um problema e a gente acha que Deus já não está mais presente.
seja um pecado, seja qualquer coisa. Davi passou por todas estas coisas. Davi pecou, não deveria ter pecado. Davi tomou decisões erradas na sua vida. Mas apesar de todas as coisas, Deus ainda o amava. E Deus mandou o profeta falar com ele e falar para ele que ele precisava, que ele era o homem, que ele era a pessoa que precisava se arrepender. Deus não o abandonou em momento algum. Davi, quando ele pecou, ele desobedeceu a Deus, ele adulterou e mandou matar o Urias, o marido de Batseba. Ele fez algo errado e por um ano, a Bíblia diz, ele ficou por um ano que ele não conseguia dormir direito. Ele falou, seus ossos que parecia que se secavam. Ele fala, eu reguei o meu leito com as minhas lágrimas. Ele se sentiu vazio, ele se sentiu longe do Senhor, e ele ora, e ele fala, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não retires da minha vida a alegria da tua salvação. Ele pecou contra Deus, mas Deus jamais o desamparou. Um ano depois, Deus manda o profeta falar com ele, e ele pede perdão, ele reconhece, não, eu sou homem. Ele se arrepende. Deus nunca o deixou. Se a gente for ver as histórias da Bíblia, queridos, a gente pode ver pessoa atrás de pessoa. A gente vê a história de Abraão, quando saiu da sua casa sem saber para onde ia. Deus nunca o deixou. Quando ele chegou lá no Egito e havia fome na terra, e ele chegou na terra de Canaã e havia fome na terra, ele resolve fugir para o Egito, mas Deus não o abandonou. Deus o corrige, Deus o chama para perto. Ele errou o caminho, mas Deus estava lá para trazê-lo de volta. Deus jamais nos abandona, meus amados. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus nos ama, e quando Deus ama, Ele vai atrás da nossa vida até onde nós deixamos, até o último instante da nossa vida. Deus está atrás da gente para nos abençoar. Deus nunca abandona. A gente passa por momentos que a gente acha que Deus deixou. Você lê a vida de José, e você vê lá José, um moço cheio de sonhos, com 17, 18 anos de idade. Ele está cheio de sonhos, ele ama a Deus, e os seus irmãos, por inveja dele, o vendem lá como escravo para os ismaelitas. Ele é levado para o Egito, e lá no Egito a vida é difícil. Ele está lá no Egito como escravo. Ele é vendido para o oficial lá, o general lá do faraó, de nome Potifar. Ele trabalha na casa daquele homem. Lá na casa daquele homem ele é fiel a Deus, e Deus abençoa a sua vida. Mas você já pensou que não foi fácil? Você já pensou a saudade que ele tinha de casa? Você já pensou que ele estava falando uma língua que não era a sua língua? Você já pensou que ele era apenas um jovem? Ele era um jovem que amava a Deus, e ele estava agora longe do seu país, traído pelos seus próprios irmãos. E ele é fiel a Deus mesmo assim. Ele está lá na casa de Potifar, e a mulher de Potifar vê que ele é um moço bonito, e começa a dar em cima dele todos os dias, falando para ele, José, deita-te comigo. E José fala para ela, não, eu não vou fazer isso. Como é que eu vou pecar contra Deus? Eu não vou pecar contra o teu marido, eu não vou pecar contra o Senhor. Mas a Bíblia diz que ela todos os dias estava lá falando no ouvido de José, até que um dia José chega em casa e não tinha ninguém. Então ela agarra José e fala, deita-te comigo. E ele, para escapar dela, ele sai, a sua capa é rasgada, fica na mão daquela mulher, e aquela mulher arma um escândalo, começa a gritar. Os empregados vêm, e ela fala para os empregados, aquele hebreu que o meu marido trouxe aqui, ele quis me estuprar, ele quis me agarrar, e eu gritei, ele fugiu, aqui está a sua capa. Os empregados todos revoltados. Imagine
O general chegando, o homem, aquele homem duro, chega na casa e a mulher conta para ele esta história. Aquele moço hebreu que você trouxe para casa, ele quis abusar de mim. Eu estava aqui sozinha, indefesa, e ele veio me agarrar, ele queria me estuprar, mas eu gritei, ele fugiu e largou a capa aqui. Você imagina, a Bíblia diz que aquele homem cheio de ira mandou pegar a José e jogá-lo numa prisão, numa masmorra, e lá José ficou naquela masmorra, e talvez o diabo falou na cabeça dele muitas vezes: e agora, José, onde está Deus? Deus te desamparou, Deus te abandonou, Deus não cuida de você, agora, olha só a situação que você está. E José ficou por volta de 13 anos, meus amados, 13 anos da sua vida, ele passou entre a cadeia, entre a escravidão, ele passou num lugar que não era fácil. Ele certa vez até falou para o homem, que ele interpretou um sonho lá na prisão, e ele falou para o copeiro do rei lá: lembra-te de mim, porque eu estou nesse lugar de uma maneira injusta. Eu não fiz nada para estar nesta masmorra. Ele era gente como eu e como você, e ele passou anos quase. Ele, quando foi levado para o Egito, ele tinha por volta de 17 anos de idade, e agora ele estava com 30 anos, 13 anos, quase a mesma parte da sua vida que ele passou na casa do seu pai. Ele passou agora em uma prisão e como escravo lá na terra do Egito, sem merecer nada. E nessas horas o diabo vem falar: onde está o seu Deus? Deus desamparou a você. Você ama a Deus? Deus te abandonou. Mas quando a gente lê toda a história, a gente vê que Deus não abandonou a José nunca. A gente vê que Deus trabalha no turno da noite. A gente vê que Deus está presente quando os nossos olhos não enxergam. Como lá no livro de Esther, que é o livro da Bíblia que não fala uma única vez no nome de Deus. O livro não fala sobre Deus, mas a gente vê Deus em cada palavra. A gente vê Deus por trás dos bastidores. A gente vê Deus agindo quando o homem não está vendo. A gente vê Deus agindo por trás das situações e das circunstâncias da vida. Quando as pessoas pensam: onde é que está Deus? Onde Deus está? Como falaram para Davi: agora que você está nesta situação, e o teu Deus onde está? Quantas vezes o inimigo quer falar estas coisas para nós também, mas quando você lê a história, você vai ver, Deus não deixou José nunca. Deus não deixou José nunca. Deus não deixou Davi nunca. Deus não deixou Moisés nunca. Você já leu a história de Moisés? Já leu a história de Moisés? Moisés, ele era judeu, hebreu, e ele, quando nasceu, a ordem do rei era matar todas as crianças do sexo masculino, e a sua mãe, para poupar a sua vida, colocou ele num cestinho, jogou lá no rio Jordão, no rio Nilo, e a filha de Faraó estava tomando banho lá, e ela achou o cestinho, e a criança chorava, ela ficou com dó, enfim, ela criou aquela criança, a mãe, ela entregou para a mãe criar por uma certa idade, até desmamar o menino, mas quando Moisés desmamou, a filha de Faraó o levou para sua casa, e Faraó treinou a Moisés. Moisés estudou matemática, estudou a ciência daquela época, estava sendo preparado para ser o rei, talvez estava sendo preparado para ser o Faraó, no lugar do Faraó, e só que Moisés sabia que ele era judeu, ele sabia no seu coração que tinha um chamado de Deus para a sua vida, e às vezes a gente sabe algo no nosso coração, mas a gente não sabe qual é o tempo certo. E Moisés errou o tempo. Não era o tempo, ele tinha 40 anos de idade. A gente pensa: bom, eu tenho 40 anos de idade, é hora de eu fazer alguma coisa. E Moisés tinha 40 anos de idade e pensou: é hora de eu fazer alguma coisa. E ele viu um egípcio judiando de um judeu, ele vai lá, mata o egípcio e esconde aquele egípcio na areia. No dia seguinte ele vê dois judeus brigando, e ele fala para eles: não briguem, vocês são irmãos. E um dos judeus fala para ele: você quer fazer comigo o que você fez com o egípcio ontem? E Moisés, apavorado, foge da sua terra. Faraó sabe disso daí, fica irado contra Moisés, e vê em Moisés a possibilidade de um inimigo.
e Moisés foge para o deserto e se esconde ali, e lá ele encontra umas moças que iam tirar água de um poço, e ele as ajuda, e o pai daquelas moças o convida para morar na sua casa. Moisés não tinha onde morar mesmo, ele foi morar no deserto de Padã Arã, atrás do Monte Sinai, e ficou ali durante 40 anos da sua vida. Ele ficou naquele lugar que para ele era um lugar de esquecimento, ele ficou naquele lugar, um lugar de provação, ele ficou naquele lugar onde, afinal de contas, Deus me deixou aqui, Deus não vai fazer mais nada com a minha vida, Deus me abandonou aqui neste lugar. Quantos pensamentos vêm na cabeça quando a gente está passando pelo deserto ou por provações. Mas quando ele tinha 80 anos de idade, ele viu uma sarça, uma plantinha do deserto pegando fogo. E o que chamou a atenção dele não foi que ela estava pegando fogo, porque era comum naquele calor as árvorezinhas no deserto pegar fogo. Mas o que chamou a sua atenção foi que a árvore queimava, mas não se consumia, os galhos não caíam. E ele se aproximou para ver que era aquela visão. E quando ele chegou perto, ele ouviu a voz de Deus falando para ele: Moisés, tira as sandálias do teu pé, porque você está pisando em terra santa. A partir dali Deus o chamou. Era a hora de Deus para a sua vida. Quando a gente olha para trás na vida de Moisés, será que eu posso falar, Deus abandonou a Moisés em algum momento? Será que eu posso falar, aqueles anos do deserto foram anos de abandono? Aqueles anos do deserto que ele passou os 40 anos, será que eu posso falar, olhando a Bíblia, olhando a história da vida de Moisés, que aquele foi um período que Deus o deixou à sua própria sorte? Não, queridos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que Deus escreve sempre certo. Que mesmo nos erros das pessoas, Deus está lá. Deus está querendo trazer de volta. Deus está querendo resgatar. Deus está querendo consertar. Deus está querendo tocar as nossas vidas novamente. A gente lê a história de homens da Bíblia. Por exemplo, uma história que eu gosto muito é de Jonas. Eu gosto da história de Jonas. Eu gosto de ler o livro de Jonas, são 2 páginas, eu gosto de pregar sobre Jonas. Jonas foi um profeta, foi um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor, mas que errou também em sua vida, porque ele era judeu. E ele não amava os inimigos de Israel. Os inimigos de Israel eram os assírios, os ninivitas. E ele queria que os ninivitas se explodissem. Ele queria que os ninivitas morressem. E de repente um dia ele está lá e Deus fala para ele: Jonas, vai lá e prega para os ninivitas, para que eles se arrependam. E Jonas pensou consigo mesmo: eu não vou fazer isso daí, esses caras, eu quero que Deus os julgue, vai que eu pregue lá e eles se arrependam e Deus perdoa. Então ele resolveu desobedecer a Deus, e ele resolveu fugir do Senhor, como se fosse possível a gente conseguir fugir da presença de Deus, porque o próprio salmista fala no Salmo 139, Senhor, se eu subir aos céus, o Senhor está lá, se eu descer até o fundo do inferno, e ali fizer a minha cama, ali o Senhor vai estar também. Não tem como eu fugir de Deus. Mas Jonas achou que conseguiria fugir de Deus. Deus falou para ele: vai para Tarsis e prega, vai para Nínive e prega a palavra. Ele resolveu seguir o caminho contrário, e lá em Jope, nós vamos lá em julho, nessa cidade aí, em Jope, lá no mar, ele compra passagem, paga a passagem para ir para a Espanha, ao invés de ir para o outro lado, onde Deus havia falado para ele ir. O camarada, além de desobedecer a Deus, perdeu dinheiro. Quando a gente desobedece a Deus, a gente paga a passagem ainda e se dá mal no fim da história. Foi lá para o fundo do navio, para o porão, armou lá a almofada e deitou.
Só que no meio do caminho da viagem, a Bíblia diz que Deus enviou um vento, Deus enviou uma tempestade. Algumas vezes, queridos, tempestades vêm em nossa vida. Algumas vezes as tempestades vêm em nossa vida quando a gente está fazendo tudo certo. Como os discípulos estavam lá fazendo tudo certo. E o Senhor falou para eles passar para o outro lado do mar enquanto eu despeço as multidões. E quando eles entraram no barco, veio uma tempestade com ondas altas e ventos, eles estavam a ponto de afundar. Às vezes a gente pode estar fazendo o que Deus quer e uma tempestade vir contra a nossa vida, mas algumas vezes nós estamos fazendo o que Deus não quer e uma tempestade vem contra a nossa vida também, mas não vem para nos matar e nos destruir. Deus enviou a tempestade naquele mar, não era para destruir a vida de Jonas, mas era para resgatar a Jonas, para trazê-lo de volta ao centro da sua vontade. Uma tempestade se levanta no mar, as ondas sobem, aqueles marinheiros fortes começam a rezar, a orar para tudo quanto é Deus que eles sabiam o nome, e alguém jogando a comida para fora do barco, e alguém vê Jonas lá no porão dormindo e fala para ele: acorda você, por que é que você está dormindo? Você não vê a tempestade que nós estamos a ponto de morrer, clama ao teu Deus. E Jonas se levanta e percebe que aquela tempestade era por sua causa, e ele fala para aqueles homens: façam o seguinte, me peguem e joguem-me no mar, que a tempestade vai acalmar, porque eu sirvo ao Deus vivo, eu sirvo ao Deus que criou os céus e a terra. Se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai parar. Os marinheiros ficaram com dó dele, não fizeram isso, continuaram tentando remar e sair daquela situação, mas não conseguiam. Quando viram que não tinha mais jeito, pegaram Jonas, devem ter feito alguma oração de arrependimento: Senhor, nos perdoa, Deus nos ajuda, né? Mas nós vamos matar esse cara agora. Jogaram ele, Jonas, no mar. E a Bíblia diz que quando Jonas caiu na água, aquela tempestade parou, e aqueles marinheiros rudes, que tinham tantos outros deuses, agora se convertem ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e adoram ao Senhor, porque eles viram um milagre acontecer ali naquele lugar. Mas Jonas cai naquele mar escuro, e afunda naquelas águas. E Deus da Bíblia controla todas as coisas. Você acredita nisto? Deus fala com grandes peixes, Deus fala com vermes, Deus fala com animais. A Bíblia diz que o gado no pasto pertence ao Senhor nos montes. Deus criou os bichos e depois de Deus criar tudo, Ele falou e viu que era tudo muito bom. Deus fala para um peixe ir lá engolir a Jonas, e Jonas afundou naquelas águas escuras. Quando ele percebeu, havia uma boca na sua frente, cheia de dentes, e ele foi engolido. Não deu nem tempo do peixe mastigar ele. Parecia um quiabo. Bichinho desceu para o estômago do peixe. O peixe engoliu. E Jonas ficou lá. É fácil a gente ler a Bíblia e achar que as histórias são lindas. Mas você pode imaginar o desespero dele? Ele estava lá agora na barriga do peixe, no meio da água, respirando ali com seus pés levantados, talvez encolhido, respirando, a água batendo talvez no seu queixo, lá dentro da barriga do peixe. Olhou para o lado, animais mortos, aquela escuridão no fundo do mar. Não tinha lampião, não tinha nada. Ele sentia coisas baterem no seu braço, no seu corpo. As algas que o peixe engolia se enroscaram na sua cabeça, no seu rosto. E ele estava lá no fundo daquele mar, pensando: talvez acabou a minha vida. E a Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Jonas que ali ele faz uma oração. E ele fala ao Senhor, meu Salvador, eu clamo a ti, Senhor, do ventre do peixe, das profundezas do abismo, eu levanto ao Senhor a minha voz. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jonas lá nas profundezas do mar.
Deus dá uma ordem para o peixe. E os peixes obedecem às ordens de Deus. E o peixe teve uma disfunção estomacal. Começou a sentir mal. Cuspiu para fora. E lá estava o profeta de Deus, todo sujo de vômito, com algo enrolada na sua cabeça, na praia. Você pode imaginar, querido, você pode imaginar a sensação daquele homem colocar os pés no chão de novo e cair ajoelhado ali na praia. E pela segunda vez vem a palavra do Senhor a Jonas dizendo: Jonas, vai a Nínive. E agora Jonas fala: amém, Senhor. E vai para Nínive, meio a contragosto. Será que Deus abandonou a Jonas algum instante? Jonas foi um profeta duro, ao mesmo tempo que ele foi sensível. Ele foi sensível porque ele amava tanto o seu povo. Ele viu tanto os ninivitas fazerem mal ao seu povo, que ele pensou: eles não merecem perdão. Mas ele foi duro que ele não quis pregar uma mensagem de amor para os ninivitas. Ele andou 3 dias pela cidade como um doido, pregando 40 dias e Deus vai queimar esta cidade aqui. E Deus usa um jumento, Deus usa um peixe, Deus usa profetas. E a cidade se arrependeu e caiu em pranto. Os ninivitas começaram a chorar por todo lugar. O Espírito Santo foi derramado mais do que foi na cidade de São Paulo. Não tinha um ninivita que parava em pé na rua. Os caras começaram a ajoelhar pela rua, ouvir aquela palavra lá. A notícia chegou para o rei rasgou as suas vestes, proclamou o jejum, falou: todos nós, nem animal vai comer mais nessa cidade, todos nós vamos clamar ao Deus do céu, quem sabe ele se arrependa e não destrua. Eles creram na pregação de Jonas, se arrependeram. Jonas subiu para a montanha, sentou lá embaixo de uma arvorezinha que fez sombra na sua cabeça e ficou só lá. Bom, 39 dias e 23 horas e 12 horas e assim foi 40 dias e ficou lá esperando. É hoje o fogo cai, hoje o fogo vai cair. E o fogo não caiu e ninguém morreu. E aí ele ficou zangado. Ele ficou bravo. Eu sabia, tá vendo só? Eu falei para o Senhor, eu não queria vir para cá porque eu sabia que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, que perdoa, que é difícil de se irar, é tardio em irar, é grande em benevolência, misericórdia. Eu sabia que se ele se arrependesse, o Senhor iria perdoar os seus pecados. É por isso que eu não quis vir, por isso que eu fugi do Senhor. E ficou todo zangado lá. Deitou ali, o sol bateu no seu cucuruto, começou a queimar a sua cabeça, e daí nasceu uma plantinha, e cobriu, fez sombra, e ficou todo alegre. Senhor, obrigado por essa planta. Mas de madrugada Deus enviou um bichinho, um vermezinho, e o vermezinho foi lá, daquela taturaninha, né? Subiu, comeu toda aquela planta, e o sol bateu no coco dele de novo, e ele ficou bravo. Ele falou: Senhor, olha essa planta. E Deus falou para ele: Jonas, você tem dó de uma planta, que você não fez nada por ela. Ela nasceu numa hora, morreu na outra, e eu não vou ter compaixão de uma cidade inteira, de mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda. O livro termina assim, meu amado. Será que Deus abandonou a Jonas? Será? Não, eu vejo um Deus amoroso corrigindo o profeta. Sabe por quê? Porque Deus fala na sua palavra: eu não te deixarei, nunca abandonarei você jamais. Deus fala na sua palavra, meu amado. O diabo tenta mentir para você, falando: você pecou, falando: você orou, falando: a situação está difícil, Deus te deixou. Mas não acredite, meu amado irmão, porque a Bíblia fala, Davi falou: porém tu, Senhor, não desamparas. Senhor, não desamparas. Antes de Jesus ir para o céu, ele reuniu os seus discípulos lá, entrou lá naquela casa, nas portas que estavam fechadas,
e abençoou os seus discípulos, e falou para eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele falou: eu vou estar com vocês, eu vou estar com vocês, vocês sintam ou não sintam nada, vejam ou não vejam nada, o Senhor promete estar conosco, meu amado. Isto é o que diz a Bíblia, isto é o que diz a Bíblia. Ele fala: eu não te deixarei, nem te desampararei jamais. Davi fala: o Senhor não desampara os que o buscam. Quando a gente busca a Deus, a gente encontra. Deus não nos deixa. A gente sabe, queridos, quando terminar a nossa vida, quando terminar os nossos dias e acontecer como aconteceu. Eu quero dizer ao irmão, não sei se ele está aqui hoje, mas eu li o e-mail do irmão que me mandou esta semana sobre o que eu preguei a semana passada, da sua mãe. E quando acontecer conosco que nós vamos partir desta terra, e os nossos olhos vão se fechar aqui neste mundo, sabe, queridos, naquela fração de segundos, antes mesmo de um abrir e fechar de olhos, os anjos de Deus que já estão aqui ao nosso lado e nos acompanham para todos os lugares que nós andamos, os nossos olhos carnais, mortais irão se fechar, mas os nossos olhos espirituais se abrem naquele instante, e nós vemos os anjos de Deus que estão ao nosso lado, e em menos de um piscar de olhos, nós estaremos na presença de Jesus, que vai falar: bom e fiel servo, entra para a alegria do teu Senhor, que Ele foi para lá preparar-nos morada e preparar-nos lugar, e aí nós vamos olhar talvez um dia para a nossa vida, desde o instante que nós fomos concebidos lá e nascemos, na maternidade que nascemos ou em casa, e os anos que passaram-se, e a nossa vida que passou, e nós vamos ver a nossa vida do futuro para trás, se Deus nos der esta chance de vermos a nossa vida, e nós vamos ver que Deus jamais nos abandonou ou nos desamparou. Quando nós passamos a noite no hospital chorando, o Senhor estava ali do nosso lado. Quando o nosso filhinho de madrugada estava com febre e nós oramos: Senhor, coloca a tua mão, o Senhor estava ali do nosso lado. Quando eu e minha esposa passamos a noite no hospital com o nosso filho que foi atropelado, todo machucado, porque o diabo quis matá-lo, e nós passamos a noite orando em línguas estranhas, nós vamos ver que o Senhor estava ali do nosso lado, porque Deus não abandona, Deus não desampara, Deus não desampara. A Bíblia de Jesus, Ele falou assim para os seus discípulos: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, ou dois pardais por um asse. Um asse era 1 centavo da época. As pessoas pobres naquela época de Jesus comiam pardais, comiam o que podiam. Até mesmo as ofertas lá, a gente ouve falar de ovelhas, oferecer ovelhas, ovelha era para rico, para gente que tinha uma condição melhor. Os pais de Jesus, quando foram levar a Jesus para apresentar no templo, eles não levaram cordeiro, porque eles eram pobres. Eles levaram pombas, porque era o que o pobre levava para oferecer para Deus. E Jesus falou: as pessoas compram lá no mercado um pardal por uma moedinha que não vale nada. Mas eu falo para vocês que não cai um pardal do céu sem que o vosso Pai Celestial saiba de cada coisa. Sabe, eu quero dizer que vocês valem muito mais do que um pardal. Então por que é que vocês ficam ansiosos com o dia de amanhã, com o que comer, com o que beber, com o que vestir? O vosso Pai Celestial, Ele sabe quais são as suas necessidades, Ele conhece a tua vida, Ele vê. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Deus vê as nossas lágrimas, Ele recebe no seu
seu cálice, as orações do seu povo. Deus vê, Deus enxerga, meu amado. Deus não deixa, Deus não abandona jamais, mesmo quando a gente não sinta a sua presença. Alguns momentos da nossa vida, as tempestades são tão grandes, parece que está tudo tão escuro, que a gente não sente que Deus está lá. Parece que Deus realmente nos abandonou. Parece que realmente Deus, a gente ora, e parece que Deus realmente não fala. E o inimigo vem falar para nós, está vendo? Deus deixou. Deus desampara. Está provado que Deus desampara. Querido, você não entende muitas coisas nesta vida. Um dia você vai entender. A gente ama os nossos filhos, a gente ama. Eu estava contando no culto de manhã que eu e a minha esposa, nós sempre estivemos muito perto dos nossos filhos. Hoje cada um deles, um mora nos Estados Unidos, vai chegar de volta, né, daqui a 2 meses. O outro casou, tem a sua vida. E nós estamos lá em casa. Nós nunca queríamos cachorro, nós não queríamos bicho nenhum, porque a gente chegou aí no shopping, ali no Pátio Higienópolis, e tem irmãos daqui da igreja que trabalham lá. Às vezes eu vou, faz muito tempo que nós não vamos lá, mas uma vez ou outra que eu fui no shopping Pátio Higienópolis, eu encontrei vários irmãos lá que trabalham lá em lojas, e nós víamos lá no shopping gente com cachorro, né? E a gente até chegou a pensar, eu cheguei, puxa vida, a pessoa trazer cachorro, né? No shopping não é lugar para cachorro. E aí o meu filho comprou lá um cachorro nos Estados Unidos, a Kisha, né? Pequenininho assim na mão dele. E ele falou, vou levar para o Brasil para vocês conhecerem. E trouxe a cachorrinha e foi embora e largou a cachorrinha aí em casa, netinha. Aí o meu outro filho, o Guilherme, comprou uma outra cachorrinha, a Mel, que esses dias eu passei na casa do meu filho lá na rua, e ele levou a Mel, a netinha, para eu ver, né? E ela me viu no carro, ela estava doentinha, com um aparelhinho assim no pescoço, com coisinha assim, ela fez uma cirurgiazinha, e ela me viu, ela ficou toda doida, querendo pular dentro do carro. E aí nós ficamos com a cachorrinha em casa, e a cachorrinha, nós começamos a gostar dela. A minha esposa acho que hoje gosta mais dela do que de mim. Nós ficamos apaixonados pela cachorrinha. A minha esposa, quando a cachorrinha chegou e ela ia subir no sofá, a minha esposa já corria lá, punha a toalha. Sofá, não quero cachorro no sofá da minha casa, não. Ixi, agora a cachorra que fala se vai dormir na nossa cama, se vai dormir onde vai. Ela é chata, ela não come qualquer coisa, mas é uma cachorra crente. Ela vem para a igreja 3, 4 vezes por semana, mais do que um monte de irmãos. Ela vem com a gente, o joelhinho dela não tem nem pelo, de tanto ela orar. É uma cachorra pentecostal. Esses dias eu estava até dizendo, né, que eu de madrugada, levantei lá de madrugada, estava lá na sala orando e tal, aí peguei a cachorrinha e pus ela ali de pé, mas ela queria morder minha mão, né? Ela quer brincar, queria morder minha mão, eu lendo a Bíblia, e eu falava para ela assim, Kisha, está escrito na Bíblia dos cachorros, não morderás. E comecei a falar para ela, e aí eram umas 4 horas da manhã, a minha esposa acordou toda assustada, abriu a porta do quarto, eu estava lá na sala, querido, o que aconteceu? Você está expulsando o demônio? Ela pensou que estava tendo alguma batalha espiritual. Eu falei, não, eu estou pregando para cachorro aqui. Cachorro é uma benção. E ouve, ela fica só com a linguinha olhando para mim, presta atenção, eu falo a Bíblia para ela, né? É uma benção, essa cachorra vai para o céu. Mas, sabe, queridos, se Deus ama os animais, Deus criou os animais, Deus ama os pardais, como é que Deus não ama a gente? A gente tem um bichinho lá, e a gente quer cuidar dele. Não é verdade? A gente quer cuidar dele. A gente sai de casa, a Célia, a gente não fala que é mãe e pai, né? Até a mulher lá, ela foi levar a cachorra para tomar banho ontem, sexta-feira, e a mulher falou que queria tirar uma fotografia dela por causa do dia
das Mães, será? Vai ter o Dia das Mães e quer tirar uma foto dela com a cachorrinha para pôr lá num cartaz, lá na loja, lá em comemoração ao Dia das Mães. E eu falei para ela, mas você não falou que é avó, não é mãe? Porque nós chamamos a cachorra e falamos, vem com o vovô, vem com a vovó. E a gente ama o bichinho. Como é que Deus não ama você, meu amado? Como é que Deus vai desamparar você? Se Ele pagou um alto preço pela sua vida, se Ele deu o seu Filho único para morrer no seu lugar, porque você tem valor aos olhos do Senhor, como é que Deus vai desamparar você, se Ele é tão apaixonado por você, e faz tudo para você, e cuida de você a cada momento, mesmo quando você está lá dormindo, roncando, o Senhor está lá. Não dorme o guarda de Israel, está olhando lá para você, porque Ele ama você, Deus ama você. Eu falei para você uma vez, uma irmã chegou para mim para dar uma palavra de Deus para mim, e falou, pastor, eu queria te falar, Deus falou para mim que Ele ama tanto você. Eu falei, querida irmã, Deus já me falou isso tantas vezes, Deus nos ama, como é que Ele desampara? Como é que você vai acreditar nesta mentira? Davi, ele escreveu o Salmo, ele falou, porque Tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Você busca a Deus, você ama o Senhor, você consagrou a tua vida a Ele, você está servindo a Jesus de coração. Deus não desampara você, meu amado. Mesmo na dor, mesmo nas lutas, mesmo no deserto, mesmo na tribulação, mesmo no meio da tempestade, Ele é Emanuel, Deus conosco. O eu sou, Ele falou. Emanuel significa Deus conosco. Está presente. Sinta ou não sinta, veja sinais ou não veja sinais. Davi aprendeu a estudar nas cavernas, na fuga de Saul. Eu sei que o Senhor não desampara aqueles que o buscam. Ele não desampara você e nunca vai te desamparar. Você acredita nisto? Por tua bondade, pelo teu amor, hoje eu sei.